Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 15 de setembro de 2021, são 23 horas e 30 minutos. Lição número 5 da classe de juvenis, a justiça de Deus. Eu quero começar agradecendo ao irmão Almir Fernando por seus comentários aqui edificantes e relevantes aqui para o canal, tem me ajudado. Deus continue abençoando a sua vida. Começando com a hora da revisão, de cima para baixo, ou melhor, vou enumerar é melhor, né? Número 1, V. Número 2, F. Número 3, V. Número 4, V. Número 5, F. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Falamos hoje um pouco acerca da justiça de Deus, né? O que é a justiça de Deus? Qual é a semelhança da justiça de Deus e a do homem? Existe alguma diferença, alguma semelhança? Como é? Aqui você vai ver as diferenças entre elas e o paralelo. Introdução. Nesta lição, o assunto constitui-se da mais alta importância, pois a compreensão da justiça de Deus abrirá as portas para um íntimo relacionamento com o Criador. Nada se baseia em méritos humanos, tudo vem de Deus. Veremos que a justiça própria não pode ser alegada perante Deus. A única solução para o homem é aceitar o Deus da justiça e ser definido por Jesus. E ser defendido por Jesus. A graça que provém da cruz, do Calvário, diante da justiça de Deus, não podemos perder o senso divino de justiça. Diante de Deus, nós não podemos entrar com questões justificáveis, querendo nos justificar. Nós só chegaremos ao Senhor através de seu Filho Jesus. Não tem um outro caminho. Por isso que Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso mesmo, a Bíblia diz vem e não vai. Você pode aproveitar e olhar aí na sua Bíblia, João 14,6. A Bíblia diz que Jesus disse vem ao Pai e não vai, né? Como muita gente fala, né? Erradamente é um dos erros que nós cometemos, né? Quando mencionamos a palavra, né? Pois bem, sem o Senhor, Jesus é o nosso único caminho. Por quê? Porque existe uma questão, uma máxima que as pessoas dizem que todo caminho leva a Deus. Em parte, isso é verdade, porque todos nós estaremos diante do Senhor naquele grande dia. Agora existe uma diferença. E qual é a diferença? Cristo. Porque quando nós fomos pelo caminho, que é Cristo, aí naquele grande dia nós não estaremos diante de Deus como o juiz, né, que irá julgar a causa, mas nós estaremos mediante o Senhor como filhos. E qual é a diferença? A diferença é que o filho vai herdar. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Então nós herdaremos as mansões celestiais. Mas as outras pessoas que vão por outros caminhos vão padecer na eternidade. Essa é a principal diferença da questão de que a pessoa que vai a Deus por qualquer outro caminho ou aquele que vai por Cristo. Na verdade, as pessoas procuram atalhos, né? E o atalho é sempre o caminho mais longo. Então vá sempre pelo caminho, né? O caminho é o certo. Justiça. O que é isso? Muitos são os conceitos de justiça, pois há várias acepções do uso dessa palavra. A justiça pode ser definida como uma virtude, sendo a qualidade inerente àquele que é justo. Retidão, sob o olhar da ciência do direito. Pode-se dizer que a justiça é a base do pensamento jurídico. A razão de ser do direito, todo o conglomerado de regras escritas e costumes, e por isso seu objetivo pode significar ainda no aspecto moral, dar a cada um o que lhe é devido, propiciando igualdade e liberdade a todos. Aqui é mais uma ideia da justiça para a gente ter mais ou menos uma direção, que é uma questão de justiça, né? Interessante, virtude, melhor dizendo. É interessante essa parte da virtude, né? Por quê? Porque ser justo, nós vemos, por exemplo, Jó, Daniel e Noé, como Ezequiel 14 ou 20 vai nos falar, que eles por sua própria justiça se salvariam. Então veja que ser justo
é uma virtude. Temos, por exemplo, alguns juízes, uns juízes justos e outros injustos, pessoas que são parciais e outras imparciais. E o ideal é sermos imparcial para julgar a causa de alguém quando nós estamos no direito de julgar, né? Quando nós estamos como juiz. E também vem aquela questão do aspecto moral, né? De dar a cada um o que lhe é devido, ou seja, se alguém fez algo ruim, ele vai certamente receber algo ruim, né? Se fez algo bom, vai receber algo bom. A ideia é moral, né? Que é sempre uma questão moral. A justiça de Deus, definição. A justiça de Deus entra em ação todas as vezes que sua santidade é agredida. Sua justiça e santidade acham-se intimamente associadas. Não se pode abstrair uma da outra sem violar sua inefável natureza. Vejam que o Senhor, ele sempre vai entrar em ação quando a sua natureza santa é agredida. O que é isso na prática? Quando alguém comete um pecado diante do Senhor, aí se levanta a justiça de Deus. Aí ele entra. Agora é também interessante nós notarmos que a justiça de Deus não vai somente para punir, não vem somente quando alguém peca contra Deus. A justiça de Deus também ela vem quando alguém faz algo que é bom e está sendo injustiçado por alguém. Então o Senhor faz justiça para aquela pessoa. Então temos aqui os dois pontos da ideia da definição da justiça de Deus, né? Veja, por exemplo, a causa do juiz iníquo, né? De Lucas capítulo 18. Aquela mulher estava pedindo o que era de direito dela. Então aquele homem, apesar de ser iníquo, ele acabou fazendo justiça. É claro que não vou comparar Deus a ele, mas só para a gente ter uma ideia, se ele que é um juiz iníquo conseguiu fazer justiça para quem lhe é de direito, imagine o Senhor que é santo, perfeito e justo, né? Características, diferenças entre a justiça de Deus. Bom, a justiça de Deus ela é perfeita. Então não há como, quando Deus age na sua justiça, não tem como argumentar contra o Senhor, porque ela é perfeita. Se alguém fez algo bom, certamente vai receber algo bom. Se fez algo ruim, certamente a sua recompensa não será das melhores, né? Tem sua fonte no céu. Claro, a justiça do Senhor, como o Senhor é do céu, a sua justiça ela tem a sua origem no céu. Perdoa e salva o pecador da perdição. Olha que interessante, a justiça do Senhor ela chega ao ponto de perdoar e salvar o pecador da perdição. Para você ver a recompensa do Senhor para aqueles que o temem e aqueles que fazem segundo a sua vontade. Recompensa as boas ações, que é mais ou menos a ideia da terceira parte aqui, né? Que perdoa e salva o pecador, a recompensa das boas ações. Ela é algo que se encaixa, né? Ou seja, a pessoa faz algo bom, recebe coisa boa, né? É também aquela questão da lei da semeadora de Gálatas 6:7, né? Eterna. Sim, a justiça de Deus, ela é eterna. Ela nunca terá um fim, ela é eterna, será para toda a eternidade. Aplicação no tempo de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que tem que ser no nosso tempo, no meu tempo. Não, tudo é no tempo de Deus, inclusive a sua justiça será a seu tempo. Não há como escapar dela, não há como escapar do Senhor e nem da sua justiça, não adianta correr. Agora nós temos, quando nós fazemos algo errado, quando nós pecamos, nós temos como apelar para a justiça de Deus, não para a misericórdia. Porque a gente apelando para a misericórdia do Senhor, Ele pode, claro, agir de misericórdia para conosco e não aplicar a justiça que é para ser aplicada. Ele pode até voltar atrás nos seus juízos e não aplicar a justiça, dependendo também da justiça, que às vezes é uma justiça que o Senhor virá somente para corrigir. Agora existe aquela justiça que irá punir a pessoa para a eternidade, né? Que irá para o inferno. Aí é uma outra história. Então veja que existe sim uma possibilidade, quando a pessoa peca, por exemplo, e pede misericórdia ao Senhor, deixa de pecar, pede misericórdia, então o Senhor vem com misericórdia. Então ali não vai entrar a justiça do Senhor, e sim a misericórdia. A justiça do homem. Aqui a diferença entre a de Deus e a do homem. A do homem, ela falha. Ela é uma justiça falha e às vezes erra. E como erra a justiça do homem, né? Não tem nem como comentar, né? É tão visível, né? Aos nossos olhos, é tão claro, né? Que não precisa nem de comentar.
tem sua fonte na terra. Claro, o homem ele é formado da sua justiça, às vezes por filosofias e coisas dessa natureza, ou às vezes até para ter um próprio benefício, né? Então, ela vem da terra, ela não tem parte no céu, ela é da terra. Lembrando que algumas justiça também pode vir, né? A lei também vem da palavra do Senhor, né? Alguém pode também se inspirar pela palavra do Senhor e aplicar uma lei, fazer uma lei aqui na terra com base na palavra. Mas de qualquer forma tem sempre a sua natureza terrena. Não consegue transformar o transgressor, só puni-lo. Bom, aqui eu vou fazer aqui uma observação que sim, não, a justiça do homem não consegue transformar o agressor, somente puni-lo. No entanto, em alguns casos, a pessoa, depois de receber uma punição da justiça, ela pode ser transformada por essa punição e não voltar a fazer o que fazia antes, né? Então, aqui há uma questão aqui, os dois pontos, né? De fato, de modo geral, a justiça do homem não consegue transformar o agressor, o transgressor, mas em alguns casos ela acaba transformando depois de punido, né? A pessoa acaba se arrependendo, né? Não recompensa as boas ações, pois são deveres dos homens. O que é isso? A justiça do homem faz assim: você não vai receber nenhum benefício por ter feito o certo, porque você não faz mais do que a sua obrigação. Alguém precisa falar isso para os políticos do Brasil, né? Que eles não fazem mais do que a obrigação dele quando eles fazem aquilo que lhe é cabível fazer, eles não fazem mais do que a obrigação, não merece nenhum mérito por isso. Transitória, pode ser mudada. Uma lei que hoje é válida hoje, pode não ser válida amanhã. Ou algo que era válido ontem, pode não ser válido hoje. Então, é uma justiça que ela é transitória, ela pode ser mudada. Uma coisa que pode ser justo hoje, pode não ser amanhã, né? Aplicação imediata, não se fala em longanimidade. Longanimidade, é isso mesmo. A aplicação imediata, é a aplicação daquela hora, né? Não tem uma questão, até aqui a questão da misericórdia, né? Podemos dizer, né? Que aqui a lei é aplicada e acabou, não existe misericórdia. A escapatória, por exemplo, para os inimputáveis, né? Loucos, e também os políticos, né? Os políticos também, eles se escapam muito da justiça do homem, pelo menos aqui no Brasil, não sei nos outros países, mas pelo menos aqui no Brasil, eles se safam e se safam muito. Semelhanças entre justiça de Deus e justiça dos homens. Tem como objetivo o bem da humanidade. Também não tem o culpado por inocente. Essa parte eu gosto daquela parte de Naum, capítulo 1, versículo 13. Exigem condições para excluir a culpa do transgressor. Tudo existe uma condição, né? Não faz acepção de pessoas. Sim, se bem que no Brasil a justiça nós sabemos que faz. Na maioria das vezes, existem pessoas que são punidas às vezes só por uma questão, talvez, de cor da pele, ou uma situação de onde a pessoa mora, ou uma religião específica. Então, mas de modo geral ela não faz acepção de pessoa. Toda transgressão deve ser penalizada. O juiz deve conhecer profundamente a causa e ser imparcial no julgamento. Aqui a questão da imparcialidade é quando imparcial é não... Vou deixar aqui uma coisa bem clara. Digamos que você tem que julgar uma situação e aquela situação vai prejudicar você se você julgar certo. Então você julga certo assim mesmo, mesmo sabendo que você vai sofrer as consequências depois. Por quê? Porque você é uma pessoa imparcial. De uma forma mais clara, assim, mas ficar mais objetivo, falar do futebol no Brasil, por exemplo, porque o futebol é uma questão assim que praticamente a maioria das pessoas entendem. Digamos que você torça para um time A e tem o time B. Aí o time B jogou melhor do que o seu time, que é o time A. Mas aí quando você vai falar, vai julgar a partida, você vai dizer o time B jogou melhor do que o meu time A. Então veja que você, apesar de torcer para o time A, você julga que o time B jogou melhor do que o seu. Por quê? Porque você acha que de fato o outro mereceu mais. Então você está sendo imparcial. Isso é imparcialidade. O que não acontece no Brasil. A maioria das coisas que são julgadas, principalmente em questões políticas, são sempre parciais, né? Eles sempre ficam, cada um puxa
para o seu lado, né? Então, mas de um modo geral, a justiça tem que ser imparcial. Condena o transgressor. A justiça, né, a lei é para condenar ou absolver, né? Mas na verdade ela não pode salvar da vida, da perdição eterna, né? Outros tipos de justiça. Justiça original. Diz respeito à condição moral e espiritual desfrutada pelo primeiro casal no Éden. Foi o estado primeiro outorgado por Deus a obra-prima da criação. O Senhor os cobriu com o manto espiritual de sua justiça. Por isso Adão e Eva podiam diariamente falar com Deus até o dia em que pecaram. Veja que aqui eles tinham uma questão tanto moral quanto espiritual. Tinham a presença do próprio Deus ali falando de Adão e Eva. Então veja que aqui é uma justiça original. Ali estava tudo perfeito, mas quando pecaram, aí eles viram tudo que estava errado, tudo que deixaram de ser inocentes, vamos assim dizer, né? Eles viram a maldade, conheceram o bem e o mal, viram os dois lados, porque outrora o casal era inocente ali no jardim, agora não é mais. Por quê? Porque pecaram contra Deus. Justiça própria. Diz respeito à declaração de que o homem faz de si mesmo, na qual atesta ser justo por seus próprios méritos. É a tentativa da humanidade de se vestir exclusivamente com boas ações, excluindo qualquer favor divino. É uma declaração de autossuficiência humana. Então vemos aqui que é uma questão da pessoa, pelos seus próprios méritos, se achar melhor, se achar justo, se achar no direito de fazer alguma coisa, de estar num determinado lugar, porque ele se acha justo, se acha capacitado para aquilo ali, por seus próprios méritos. Ele não atribui nada, absolutamente nada, coisa nenhuma ao Senhor. Tudo é Ele, né? Tudo é por Ele, né? Pela pessoa, né? Não por Deus, mas pela pessoa. Eu estou aqui porque eu sou digno, porque eu mereço, eu recebo esse salário porque eu mereço, eu tenho essa casa porque eu mereço. Tudo eu consegui com meu próprio esforço, tudo é meu, tudo eu que criei, eu que fiz tudo, eu tenho mérito nisso. Ou seja, ele só fala de si, ele não atribui nada a Deus. É como se Deus não existisse. Deus não tem nenhum mérito nisso, né? Essa é a ideia da justiça própria, a pessoa que se declara justo e não depende de Deus para nada, né? Não atribui nada da sua vida a Deus. Lembrando que o oxigênio, por exemplo, que nós respiramos, é o Senhor que dá, a vida é Deus quem dá. Então tudo que nós fazemos, primeiramente é o Senhor que permite, né? Como diz João 15,5, sem mim nada podereis fazer. O Deus da justiça. Padrão da justiça divina. A justiça de Deus é um atributo pelo qual o Senhor manifesta a sua santidade e a glória, como a Bíblia diz que Deus é totalmente santo e não há nada em Deus que tenha mácula. Esse é o padrão que Ele exige de nós. Assim, se agirmos de acordo com a sua santidade, receberemos a recompensa por nossos atos, seja salvação e vida, mas perdição e morte se agirmos indignamente. Isso foi claramente explicado por Deus ao seu povo. Como Deus não muda, Ele sempre age da mesma forma, coerente com as exigências do seu caráter e da sua palavra. Veja que Deus é imutável, Ele não tem sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele falou outrora, como nos deu um padrão de vida, outrora, esse padrão de vida também vale para os dias atuais. Então veja que nós devemos estar no padrão da santidade do Senhor. O Senhor requer a santidade de nós e nós devemos ser santos, praticar boas obras, o amor ao próximo. Então veja que nós precisamos ter essa linha de pensamento para que assim também as pessoas vejam também o Senhor conosco. Não é o que a Bíblia diz? Que o homem foi feito em imagem e semelhança do Senhor, ou seja, a ideia, a característica do Senhor está em nós. A ideia, claro que não tem a sua profundidade, nós não conseguimos ser profundo como o Senhor, é claro que não, mas a ideia, por exemplo, Deus não é amor, então se Deus é amor, então nós também amamos ao próximo. Mais uma vez, nós não conseguimos amar na intensidade, apesar que Jesus falou certa vez que amei uns aos outros assim como eu vos amei, então ficou estrito para nós. Então veja que o amor aqui, a raiz do Evangelho, nós precisamos amar com profundidade, mas ninguém tem o amor que Deus tem, né? De dar o seu Filho para resgate de muitos, né? Como diz João 3,16.
Mas essa é a ideia de quando a Bíblia fala que Deus nos fez a imagem e semelhança sua. Não é que nós somos fisicamente parecidos com o Senhor, mas principalmente a nossa característica tem que ser parecida com a dele. Então, se nós amamos ao nosso próximo, fazemos justiça com o nosso próximo, então as pessoas veem um pouco de Deus em nós. Senhor, justiça nossa. Jesus cumpriu todos os requisitos da justiça de Deus, inclusive o batismo em águas, para poder salvar nossas vidas. Ele é o nosso Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Certa vez uma pessoa perguntou para mim por que Jesus não casou, uma vez que ele deveria cumprir toda a lei. Eu respondi para a pessoa, porque para se casar, casamento não é lei. A pessoa casa se a pessoa quiser. Então não é lei, a pessoa não precisa se casar, desde que, claro, não toque em mulher, né? Ou vice-versa, né? Mas é mais uma questão do homem, né? Essa questão é mais uma questão do homem. Mas de forma geral, e mesmo assim, no caso de Cristo, Jesus não podia também se casar com uma mulher, porque senão haveria uma questão de pecado, né? Mas para que nós venhamos entender, isso aqui é apenas uma questão para entendimento, por isso que Jesus não se casou, porque não é lei. Mas Jesus é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Então, quantas das vezes quando alguém está fazendo algo com você e você está se sentindo injustiçado, lembre-se que Jesus é a sua justiça. O Senhor fará justiça por você. Basta você crer e entregar nas mãos do Senhor os seus planos, que eles certamente serão estabelecidos segundo a vontade do Senhor. Agora, nós precisamos ter a maturidade de compreender que se o Senhor Jesus, ele é a minha justiça, então todas as questões da justiça eu vou colocar em suas mãos, porque ele é o meu advogado, ele é o meu Senhor, ele é a minha justiça, então ele vai entrar na causa por mim, segundo a vontade dele e também segundo, eu não digo merecimento, mas segundo se eu estiver requerendo algo que de fato é justo eu ter, porque não adianta também alguém querer que o Senhor faça justiça numa situação da qual aquilo não é justo, não é perfeito diante do Senhor, não é certo diante de Deus. Então não adianta que Deus não fará justiça nesse ponto, né? Para concluir, como foi observado, de nada adianta desejar ser aceito por Deus pelos méritos dos atos de bondade praticados. Ser bondoso, sem dúvida, é importante, entretanto, as boas obras somente têm valor perante o Senhor se a pessoa estiver livre da santa ira de sua justiça, ou seja, salvo. É como um criminoso condenado querer se livrar da prisão por ter dado uma esmola. Nunca conseguirá desse jeito. O único escape para o homem é entregar a vida a Jesus e receber o livramento da salvação, pela justiça consumada na cruz do Calvário. Então a justiça, ou melhor, as obras, ela só terá valor se a pessoa estiver salva na pessoa de Cristo. Não adianta mais uma vez, não adianta nós querermos fazer justiça sem o caminho, né? Sem pelo nosso caminho que é Cristo, sem ir pelo advogado que é Cristo. Então, para nós entrar na causa, na justiça, nós precisamos estar no caminho, nos trâmites legais, vamos assim dizer, né? Nos trâmites legais e também com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse direcionamento, nós também precisamos, né, ter Jesus como nosso advogado, ele é a nossa justiça, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então veja que nós precisamos ir a Cristo, porque certamente ele sendo a nossa justiça, ele nos dará a vitória segundo a sua vontade. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar, procurar a justiça de Deus, ainda que você possa estar hoje sofrendo alguma injustiça, que você fique firme na presença santa do Senhor, porque certamente o Senhor fará justiça na sua vida, caso você tenha de fato, esteja requerendo de fato algo que realmente seja justo. Mais uma vez eu vou dizer, não adianta alguém querer entrar na presença do Senhor, querer justiça na sua causa se é algo injusto. Deus não vai pactuar com aquilo que está errado. Mas se você estiver dentro do seu direito, certamente o Senhor te dará vitória mais uma vez, segundo a vontade dele, porque você pode estar dentro do seu direito e o Senhor, por alguma razão, por algum propósito, não te dá vitória naquele momento. De repente você vai esperar um pouquinho mais. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos. Às vezes tu está passando por uma situação que você nem tem culpa, né, no cartório,
mas você está passando por isso porque o Senhor tem um propósito de trabalhar na vida de alguém através desse processo que você está passando. Então, de qualquer forma, independente das circunstâncias, nós venhamos esperar a justiça de Deus em nossa vida, segundo a vontade dele. Vamos esperar o Senhor. Se você está passando por isso, continue orando ao Senhor, e ore hoje, e ore amanhã, e continue orando até o Senhor te dar vitória. E quando o Senhor te der vitória, você continue orando, não cesse de orar, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, e que a justiça de Deus esteja presente na sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Boa aula!